Daí, beleza? Hoje eu tô aqui para fazer um vídeo para falar das 10 coisas que eu mais estranhei quando cheguei aqui no Japão. Aquele negócio, né? Todo país tem a sua cultura, os brasileiros tem a gente tem a nossa própria cultura, japonês também tem a cultura deles, e quando um estrangeiro vai para um outro país é comum estranhar uma ou outra coisa. Isso daí não indicam defeitos, na verdade, são apenas diferenças de costume. E é aquele negócio que eu sempre falo, né? Quando a gente vai para um país estrangeiro, é a gente que tem que se acostumar com a cultura daquele país, e não o país que tem que se acostumar com a nossa, lógico, né? Então eu fiz essa lista das 10 coisas assim que eu mais tive dificuldade para me adaptar por aqui. Algumas na verdade são meio que frescura minha, né, mas enfim, né, tive uma coisa aí para me adaptar, e também de como que eu fiz para me adaptar com elas, porque na verdade já faz tanto tempo que eu tô aqui no Japão que eu já tô acostumado com a maior parte dessas. Eu tive até um pouco de trabalho para preencher a lista, lembrar das coisas que eu tive problema para me adaptar quando eu cheguei aqui. Mas enfim, a primeira coisa que eu estranhei quando eu cheguei aqui foi nos trajes do pessoal e nos cabelos que eles estavam usando. O jeito que o japonês comum se veste não é muito diferente do que o pessoal do Brasil mesmo se veste, né? Camisetas neutras, calças, jeans, jaquetas. Eles só gostam mais daquelas jaquetas que tem uns pelinhos assim nas golas, né? Eu acho que a maior diferença mesmo é isso, não tem tanta diferenças tão gritantes assim na moda dele para a moda ocidental. O que tem de diferente mesmo é uma galera assim, mais adolescente, mais jovem, que radicaliza no visual assim, mas para dar um toque diferente mesmo. Aquele negócio de uma moça sair com roupa de empregada, tá ligado? Aquelas roupas de empregada, tipo inglesa assim. Tem umas meninas que saem na rua desse jeito. Tem uns caras que apavoram no visual também, fazem um negócio meio tipo anime, né? Mas isso daí a gente fala assim, parece que é todo mundo que anda desse jeito, mas não é uma coisa tão comum assim. Aqui, por exemplo, quando eu vou para Nagoya, né, que é a maior cidade onde tem aqui por perto de onde eu moro, eu sempre vejo um ou dois, só que tipo, é uma minoria minúscula, né? Então não é uma coisa que dá pra generalizar. Mas quando eu cheguei no Japão, tinha uma moda dos caras, tipo, deixar o cabelo meio grande, eles deixavam ele volumoso e pintavam ele de um alaranjado, meio marrom, eu não sei, ficava um negócio meio sinistro, né? Eu chamava aquilo lá de penteado leãozinho, que parecia que os caras estavam com uma juba na cabeça. Aquilo sim era uma moda e tinha muita gente que usava mesmo. Não sei se tinha algum artista famoso que tava com o penteado daquele jeito e a galerinha tava copiando, que tem dessas aí também, né? Mas enfim, eu estranhei muito esse penteado quando eu cheguei aqui, mas era moda mesmo e o pessoal já parou de usar isso daí, e hoje em dia na verdade dá até a impressão que a galera tá meio careta aqui, né? Porque faz tempo assim que eu não vejo um visual, uma moda assim que o pessoal radicaliza tanto mesmo. Fora esse pessoal aí, né, faz uns lances que parece cosplay mesmo, tá difícil de ver um visual assim mais exótico por aqui. A segunda coisa foram os carros, que aqui no Japão eles usam a mão inglesa. Na verdade eu não dirijo, né, só ando do pé 2 mesmo, ônibus, trem, essas coisas. Mas quando eu cheguei aqui, o primeiro lugar que eu trabalhei, eu ia pra fábrica de carro, né, tinha uma empresa que levava a gente de carro, e toda vez que eu ia tentar entrar no carro, eu entrava pelo lado do motorista. Tipo, carona entrando do lado do motorista no carro, né, muito bem. Mas parece até meio estúpido reparar nisso daí, né, porque é um negócio assim que a gente só se acostuma, leva um tempinho, levei um tempão na verdade pra me acostumar com isso daí. Só que, tipo, a cara que o pessoal olhava pra mim quando eu errava, né, eu ia tentar entrar do lado do motorista, era uma coisa assim muito constrangedora, sabe? Tipo, olhava assim, pô, esse cara é meio burro, né? Mas é questão de costume mesmo, a gente passa a vida inteira fazendo as coisas de um jeito e de repente é de outro, né? Mas também foi outra coisa que só levando um tempinho aí eu consegui me acostumar também. O interessante é que raras vezes eu ouvi problemas de quem dirige aqui no Japão sobre isso, né? De ter tido algum problema pra se acostumar com a mão inglesa quando tava dirigindo mesmo, né? Parece que isso daí é uma coisa mais de passageiro que tem por aqui. Terceira coisa é o lance de tirar o sapato antes de entrar nos lugares. Como eu já tinha assistido muitos animes antes de vir para o Japão, e minha mulher mesmo já tinha uma longa experiência aqui, já tinha me falado várias coisas de como que eram as coisas aqui no Japão antes da gente vir, eu achava que eu manjava bem das coisas aqui, né? Tanto que tem muitas coisas aí que o pessoal estranha quando chega aqui e eu não estranhei. Esse lance do sapato eu sabia que a gente tinha que tirar o sapato antes de entrar em casa. É uma questão de higiene que a gente entende e várias casas do Brasil também tem. O que pega mesmo e eu não sabia é que aqui tem vários lugares públicos que a gente tem que tirar o sapato. Inclusive vários restaurantes, hospitais, quase todos a gente tem que entrar. Nas escolas, se a gente vai para as salas de aula também, a gente tem que trocar o sapato
sapato. Os alunos têm uma sapatilha que é para usar só dentro da escola mesmo, da parte coberta da escola, e os pais, quando vão visitar a escola lá, tem que levar a sandália de casa. Mesmo nos locais de trabalho, em vários deles, também a gente tem que tirar o sapato antes de entrar nos refeitórios e nos escritórios também. Esse é o tipo de coisa que a gente tem que estar sempre preparado aqui no Japão, porque é muito fácil pagar mico por causa disso, entende? Tipo, a meia tá furada lá, o dedão tá furado, pensa, ah não dá nada, porque vai ficar dentro do tênis mesmo, né? Daí chega no lugar que tem que tirar o sapato, ferrou, né? Pessoas que tem problema com cheirinho no pé também tem que ficar esperto com isso daí, tá? Tem que estar sempre com um talquinho no tênis lá, pra ficar cheirosinho, porque vai que tem que entrar no refeitório e passa o gambazão lá, com o pezão fedido, né? Apesar que isso daí em fábrica acontece direto, viu? A gente até se acostuma. Mas em restaurante, clínicas médicas também, né? É bom evitar isso daí. A quarta coisa, assim, era um negócio que eu não fazia nem ideia que tinha aqui, que era o lance de você entrar numa loja, em qualquer estabelecimento comercial, e a galera lá falar Irashaimasen. Isso daí, se fosse traduzir para o português, seria mais ou menos como um seja bem-vindo, só que é um seja bem-vindo que só usa dentro de lojas, entende? E, tipo assim, normal, né? A gente entra no lugar, eles cumprimentam a gente, beleza. O que é estranho é que eles sempre falam e falam demais. Tipo, você atravessa a porta, por exemplo, de uma loja de conveniência, todo mundo lá dentro já fala Irashaimasen! E, tipo, às vezes é gritando ainda. Você tá escolhendo um produto na prateleira lá, passa o atendente atrás e berra Irashaimasen! Nas feiras ainda é pior, rapaz, porque os caras berram assim, de longe mesmo, uma gritaria de Irashaimasen que nem conto pra vocês. Quando eu cheguei aqui no Japão, a primeira loja que eu fui, que foi numa loja de conveniência, aconteceu bem isso, né? Eu entrei, todo mundo falou Irashaimasen, e eu fiquei assim, né? Putz, o que eu respondo? O que eles estão falando, assim? E minha mulher, né, que tava comigo, passou batido já, tava acostumada, né? Nem deu bola, e eu... Não, pera aí, o que eles falaram, né? Daí ela me explicou, não, isso daí é Irashaimasen, tipo, bem-vindo e tal, né? Isso daí que eu falei pra vocês. Mas mesmo assim, pra acostumar, né, que tipo, os caras tão, tipo, só te cumprimentando, não tão te xingando, não tão querendo conversar com você nem nada, vai um tempinho aí. Isso daí também não é bem o tipo de cumprimento que você precisa responder, não é que nem uma loja no Brasil que você entra, o atendente te fala bom dia, você responde, né, educadamente bom dia. Então o atendente fala lá do balcão Irashaimasen pra você e você não responde, fica com aquele vácuo assim, sabe, parece que você tá sendo mal educado com o cara, mas na verdade não é normal. A quinta coisa também tem a ver com atendimento, que é sobre dar dinheiro e receber o troco, né? Que aqui, em todos os lugares que você vai, eles têm uma bandejinha pra você colocar o dinheiro. Eles nunca pegam o dinheiro que você dá na mão deles. E inclusive quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que fui pagar, eu fiquei com o dinheiro assim pro cara pegar, e ele olhou pra minha cara e pegou a bandejinha e me mostrou, né? Daí eu coloquei lá, e aí que eu aprendi que tinha que colocar naquela bandejinha. Por que exatamente que eles têm esse negócio de não pegar o dinheiro que a gente dá pra eles? Eu não sei exatamente, eu já ouvi várias explicações. Tem uns que falam que é por nojo, tem uns que falam que é por questão de educação mesmo, que fica esquisito pegar o dinheiro da mão do cliente, então eles preferem mais elegante, né, deixar uma bandejinha lá pra o cliente colocar o dinheiro lá e eles retirar. Tem várias explicações pra isso. O que exatamente é, eu não sei. Eu só sei que na hora que eles vão dar o troco, esse sim eles vão entregar na mão do cliente. Eles também têm um jeito de entregar, tipo, a nota, né, o que é em nota, você tem que pegar com as duas mãos. Geralmente só pego com uma mesmo, porque com a outra eu tô segurando a sacola, né? Então eu fico meio sem saber o que fazer com isso daí. Eu pego assim, mas eu educadinho e tal, né? Mas eu pego com uma mão só. E com as moedas, eles pegam assim, vão colocar na mão da gente, e às vezes eles colocam a mão deles, né, por baixo da nossa. Assim, às vezes meio encostando, assim, fica um negócio meio esquisito de se acostumar também. Eu não sei se eu expliquei bem essa parte de dar e receber o dinheiro quando a gente vai comprar alguma coisa aí, só que é estranho pra gente porque eles têm toda uma série de etiqueta, assim, nessa questão de atendimento. E no geral, o atendimento aqui no Japão é excelente, né? Quando a gente vai numa loja de conveniência, no mercado e tudo mais, a gente é sempre muito bem tratado, pelo menos lá na hora que a gente tá pagando. É muito, muito raro mesmo a gente ser atendido de cara feia, com atendente grosseiro e tudo mais. A sexta coisa é sobre comida, mas não qualquer comida, né? Aliás, essa coisa de comida aqui no Japão me surpreendeu, porque sempre quando fala em comida japonesa, a gente pensa em peixe cru, sushi, sashimi, essas coisas, mas na verdade não, o pessoal não come essas coisas aqui todo dia. É meio que a mesma coisa do que pensar que brasileiro come feijoada todo dia. Geralmente não é assim, né? Pra comida do dia a dia aqui até que dá pra conseguir uma variedade bem interessante. O que eu estranhei mesmo foi uma coisa em particular que os caras comem aqui, que é feijão
doce, o tal do anko. Inclusive em feirinhas e mercados japoneses que tem no Brasil aí, é bem comum eles venderem o tal do manju, que é tipo um bolinho, um docinho, que o recheio dele é de anko, que é uma pasta que eles fazem com feijão, só que doce. Eu sabia que tinha isso daí no Brasil, já tinha visto, mas eu nunca tinha comido, né? E também não sabia do que ele era feito. Eu fui descobrir só aqui no Japão e fiquei assim, como é que é feijão doce? E é uma sobremesa muito comum por aqui, o meu filho mesmo adora, né? Inclusive, às vezes ele vai comer, ele fica me olhando assim, né? Porque eu não gosto, ele sabe que eu não gosto. Daí eu falo, não, filho, pode comer, não tem problema, né? O pai não gosta, mas você pode gostar, não tem problema. Mas é aquele negócio, pra quem comeu feijão salgado e temperado com alho e um monte de coisa a vida inteira, saber que os caras fazem doce com feijão assim é de bugar a cabeça. Tá certo também que não é exatamente o mesmo feijão que fazem no Brasil, né? Mas a ideia dos dois é a mesma. E também não tenho nada contra quem gosta de anko, manju, né? Como eu falei, isso daí é pura frescura minha, né? Comida é comida e tudo mais. É eu que não gosto mesmo. O meu problema com isso daí é porque a tal da pasta que eles fazem, o doce pronto, ele se parece muito com chocolate. E eu várias vezes já comprei uma coisa pensando que era chocolate e era anko. O pior mesmo foi uma vez, depois do almoço, que eu fui pegar um sorvetinho no lugar que eu trabalhava lá, o pessoal tinha costume de tomar sorvete depois do almoço, né? Por isso que eu tô gordo desse jeito. Mas enfim, eu fui lá dar uma olhada no que tinha e tinha chegado lá uns sorvetinhos, né, aqueles de palito mesmo, né, que parecia de chocolate, né, que tinha bolinha de chocolate. Eu pensei, pô, isso daí deve ser gostoso, né. Eu não sabia ler nada de kanji na época lá, peguei, comprei, levei pra mesa, abri. Quando fui ver, rapaz, era praticamente uma pedra de gelo mesmo, com um pedaço de feijão grudado nela. Sorvete de feijão, e eu pensando que era morango com chocolate, alguma coisa assim. Eu quase chorei naquele dia, né, daí eu não comi, eu dei pra um cara que tava lá na mesa, né? Deu sorvete pro cara que tava lá na mesa. E daí naquele dia eu aprendi o kanji de anko e pra evitar ter esses problemas, mas mesmo assim, né, às vezes eles escrevem escondidinho na embalagem. Então quando é um produto que eu não conheço e não está escrito que é chocolate mesmo assim, ou anko bem grandão, eu evito, porque realmente tem essa chance aí da gente pegar alguma coisa que não quer. A sétima coisa não é sobre os japoneses, e sim sobre os brasileiros que moram aqui no Japão. E você que mora aqui no Japão, né, assiste o nosso canal, vai saber bem do que eu tô falando, que são as nihonguices dos brasileiros aqui. Uma boa parcela dos brasileiros que moram no Japão, principalmente entre o pessoal que trabalha em fábrica, no meio de um monte de brasileiro também, eles começam a misturar as palavras do japonês com as palavras do dia a dia, assim, né, do português mesmo. Então por aqui é bem comum a gente ouvir frases do tipo: ontem eu tive que fazer 2 horas de Zangyo sem Kyukei e voltei pro meu apato de baço mesmo, mas tá daijobu, né? O importante é que amanhã mesmo tem Shigotô de volta e Zangyo é Zangyo. É coisa mais ou menos assim as conversas de um brasileiro aqui no Japão. E eu estranhei bastante isso, porque eu imaginava que pelo menos com os brasileiros eu ia conseguir conversar beleza aqui. E não, tipo, a galera aqui fala uma outra língua, né? É o nihonguês que eu chamo. Então pra quem tá completamente desacostumado com o Japão, até pra conversar com os brasileiros que estão aqui, você vai ter que aprender algumas palavras. Mas o nihonguês tem algumas vantagens, né? Porque a gente pode conversar também melhor com o pessoal que falam outras línguas, principalmente os peruanos, que aqui tem bastante também, eles falam espanhol. E essas palavras em japonês que caiu mais no uso, já virou um jargão aqui do pessoal que mora aqui, né? Facilita bastante essa comunicação. Comunicação com o pessoal da fábrica mesmo, com os japoneses. Algumas coisas pode facilitar, né? Pra quem não entende bulhufas de japonês, algumas dessas palavrinhas aí pode salvar tua pele alguma hora. A oitava coisa que eu estranhei é a quantidade de idosos que tem por aqui. É sério, é muito idoso que tem neste país, assim, tipo, as estatísticas não mentem, né? Que falam que 1/4 da população, se eu não me engano, né? Já passou da casa dos 60 anos. E a gente vê isso muito bem nas ruas, principalmente aqui nos bairros, né? Quando eu vou dar uma volta por aqui, passear com meu cachorro, por exemplo, boa parte das pessoas que eu vejo andando por aí são velhinhos mesmo, né? Vovozinhas, vovozinhos aí. E também é uma coisa legal, porque eu reparei, assim, no Brasil, quando os velhinhos, assim, chegam numa idade, assim, que tá bem avançado, já tá meio debilitado, ele já fica mais dentro de casa e quase não vai pra rua. E aqui não, os velhinhos saem e não estão nem aí. Então, por exemplo, tem umas cadeiras, elas parecem cadeira de roda, só que é motorizada. É tipo o carrinho do Xavier lá, só que não voa, é com roda. Eles andam numa velocidade bem baixa, velocidade de caminhada mesmo, e é mais pra andar em cima da calçada. E também tem alguns carrinhos que parecem um carrinho de bebê, só que é pros velhinhos se apoiarem e conseguir andar com mais facilidade. E esses carrinhos também
tem uma vaguinha lá, tem um lugarzinho para guardar as compras, né? Para os velhinhos que vão fazer compras no mercado e tudo mais, já não tem problemas para carregar as compras para casa depois. A nona coisa é algo que hoje eu gosto muito, só que quando eu cheguei aqui eu estranhei demais, que é o silêncio que faz aqui no Japão. Principalmente para quem mora em subúrbio como eu. Tirando assim, criançada, né? Criança quando brinca aqui na frente de casa mesmo faz barulho pra caramba, mas tirando isso a gente quase não ouve barulho por aqui. Barulho de TV, som alto, festinha de fim de semana, essas coisas assim mais barulhentinhas que a gente tá acostumado no Brasil aqui, quase não tem. Parece que tá na cultura do pessoal aqui fazer de tudo para não ser notado, né? Nem assim para não incomodar as outras pessoas especificamente. Então no começo eu estranhei muito esse silêncio, até parecia que tinha alguma coisa errada, parecia coisa meio sinistra assim, sabe? Só que aos poucos eu fui me acostumando, lógico, e eu acho que hoje se eu fosse morar num lugar barulhento, eu não ia me acostumar daí com o barulho, né? Principalmente aqui onde eu moro é bem tranquilo mesmo, se eu fosse pra um lugar muito agitado, eu ia estranhar com certeza. E o número 10, o último, é uma coisa assim óbvia que todo mundo sabe, só que quando chega aqui, tipo, é um choque mesmo, né? Uma coisa tão óbvia que chega até a ser besta notar isso, mas foi a coisa que eu mais estranhei quando cheguei aqui no Japão, é que aqui no Japão está cheio de japonês. Sem brincadeira, você sai pra rua, tem um monte de japonês, vai no mercado, tem um monte de japonês, vai na estação, pega um trem, tá cheio de japonês, você desce da estação, tem aquele tapete de japonês que não perde mais de vista, assim, sabe? É um monte de japonês que tem por aqui, por tudo quanto é lado. Eu sei que muitos de vocês devem estar achando que eu tô biruta por citar uma coisa dessas, né? Porque lógico, né? Vai no Japão, quer ver o quê, caramba? Lógico que vai estar cheio de japonês aqui. Só que deixa eu explicar assim. No Brasil, eu saio de casa, eu vejo o meu vizinho que é descendente de alemão. Aí eu vou na vendinha lá, o dono da vendinha, da padaria que seja, é afrodescendente. Voltando pra casa, eu vejo um camarada meu que é descendente de indiano. Na hora do almoço, eu vou na lanchonete lá do chinês lá comer um pastel de flango. Daí, antes de voltar pra casa, eu passo na feirinha lá do japonês comprar algumas frutas. Daí eu chego em casa, me olho no espelho, vejo minha cara que, ó, não sei nem que porcaria que eu sou tão misturado que eu nem sei que descendência que eu tenho. Aí, aqui no Japão, é todo mundo japonês mesmo. Então isso daí foi uma coisa que eu estranhei demais mesmo, porque no Brasil, qualquer um pode ser brasileiro, com qualquer cara, com qualquer jeito, você pode ser brasileiro. Só que aqui, eu sempre me senti assim, mais ou menos como se eu tivesse ido de bermuda e camiseta numa festa de terno e gravata, entende? Então este foi um problema sério que eu tive por um bom tempo depois que eu cheguei aqui, que eu não imaginava que eu ia ter, né? Porque sempre que eu ia pra um lugar que tava muito cheio de gente, eu ficava extremamente nervoso. Então por causa disso, sempre que eu saía e tava num lugar muito cheio de gente, eu ficava com um desconforto enorme, assim, porque eu me sentia diferente. E eu tive que fazer um trabalho muito grande comigo mesmo pra conseguir superar isso. Hoje eu levo de boa, né? Eu fui percebendo que as coisas aqui não precisavam ser diferentes exatamente do que é no Brasil, né? Porque no Brasil tem pessoas de várias etnias, mas é tudo o quê? É tudo ser humano. Aqui é a mesma coisa, é tudo farinha do mesmo saco, né? Então quando eu comecei a enxergar isso, comecei a aceitar mais também e fui resolvendo esse probleminha que eu tive aí. Hoje em dia até vlog no meio da rua já tô fazendo, então tá daijobo, né? Mas então isso daí é a minha lista das 10 coisas que eu mais estranhei, né? Quando cheguei aqui no Japão, algumas mais frescas, outras nem tanto. Felizmente eu já consegui me acostumar com tudo isso daqui, né? Como eu falei, é tudo uma questão de costume também, né? E sempre, claro, muito respeito com a cultura alheia. E aproveitar também pra falar que essa lista aqui, na verdade, já faz um tempinho que eu tô enrolando pra fazer ela aqui pro canal. E hoje, quando fui fazer, eu vi que tinha um canal aí que já tinha feito, faz um mês mais ou menos, né? Que foi o Japão em Minha Vida. Então eu vou citar aí do vídeo dela também, né? Fez um vídeo bem bacana aí com a lista dela. Teve uma ou duas coisas que bateu aqui com a minha também, que ela também estranhou. O resto da lista é bem diferente, é legal aí conhecer outros pontos de vista também. Então eu vou deixar o link do vídeo deste canal aí na descrição. Quem mora aí no exterior, quiser falar mais sobre isso daí, eu acho que é um assunto bem interessante até pro pessoal que quer conhecer outro país, viajar ou mesmo morar em outro país, saber, porque tipo, por mais que seja legal o país, sempre vai ter alguma coisa ou outra que vai pegar aí nesse choque de cultura, né? Então até por isso aí que eu decidi fazer esse vídeo
vídeo aí passando minhas experiências pra vocês. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, não deixe de clicar no gostei, compartilhe ele com os seus amigos e grupos de discussão que participa. E se é a primeira vez que está aqui no Japão por Outros Olhos, inscreva-se para acompanhar os lançamentos. Eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Falou!